Olá, estamos aqui em mais um programa Fentec Brasil TV. Sou Zilmara Alencar, consultora jurídica da Fentec, e estarei substituindo o Wilson Vieira por alguns programas. O nosso entrevistado de hoje, ministro Roberto Pessoa, ministro convocado do TST, ex-presidente do Tribunal Regional da 5ª Região e hoje advogado atuante na área trabalhista nos Tribunais Superiores em Brasília. Muito obrigada, ministro, por ter atendido a nossa convocação comum no âmbito do judiciário, mas é um prazer muito grande poder escutar, principalmente numa temática tão importante que é a negociação coletiva. Como é que o senhor enxerga o enquadramento dos profissionais liberais dentro dessa negociação, ministro? Como é que a gente vem se comportando nesse cenário? Primeiro, eu quero parabenizar o presidente Wilson Vieira por essa iniciativa de divulgar os atos sindicais, de divulgar os atos de sua gestão, de divulgar todo esse manancial de comunicação que tem no mundo sindical. Hoje nós assistimos uma belíssima palestra no seminário realizado pela Fentec, pela doutora Zilmara, mostrando exatamente que era necessário o movimento sindical partir ter iniciativas, não ficar na defensiva, mostrar o lado positivo das suas ações, e tudo isso o presidente Wilson Vieira está efetivando com mais essa medida salutar de divulgação, de comunicação com a categoria. Segundo, dizer da honra de estar sendo entrevistado pela doutora Zilmara, uma das maiores especialistas nessa área do direito sindical, do direito do trabalho, e para mim será uma satisfação poder responder as perguntas por ela formuladas. Eu voltaria a pedir apenas à doutora Zilmara que me retornasse a pergunta inicial, como foi feita, para que eu possa ter uma memorização melhor dela. Uma das principais prerrogativas de um dirigente sindical, do movimento sindical, é a sua negociação coletiva, onde se busca direitos para toda uma categoria. Como é que é vista essa abordagem da categoria dos profissionais liberais no âmbito da negociação coletiva? Doutora Zilmara, o profissional liberal, para efeito de enquadramento sindical, é enquadrado como categoria profissional diferenciada. Evidentemente, como categoria profissional diferenciada, ele sente uma resistência do lado patronal em reconhecer a sua participação na organização empresarial, achando que o profissional liberal, não integrando a categoria preponderante, não tem que seguir realmente todas as conquistas, todas as vantagens, toda a normatização, todo o arcabouço normativo que a empresa já faz e já detém com a categoria preponderante. Então, há realmente uma resistência, uma dificuldade dele se impor como categoria. Mas se faz necessário esse reconhecimento pelo lado patronal, porque, de acordo com a súmula 374, inclusive, é obrigatório para que a empresa cumpra as obrigações estatuídas em normas coletivas de oriundas de categoria diferenciadas, que ela participe do processo negocial. Então, nessas hipóteses em que o sindicato a categoria profissional está representada por um sindicato de categoria diferenciada, está previsto, inclusive, no quadro anexo ao artigo 577 da CLT, a categoria profissional, com esta representação, tem que superar essa resistência que é enfrentada no dia a dia da negociação coletiva. Eu não tenho dúvida que são condições especiais de trabalho que tem a categoria, por exemplo, dos técnicos industriais. Tem peculiaridades no exercício da sua função e profissão que não podem ser englobadas na negociação coletiva com a categoria preponderante. Exemplo, condições de trabalho, jornada de trabalho. Até mesmo eu percebi nesse seminário, que foi muito bem lançado pela Fentec, que é o problema dos projetos, que eles são responsáveis. E se tiver um erro de projeto, eles são automaticamente responsabilizados civilmente, até mesmo criminalmente. Então, nada mais justo que haja também para esses tipos de profissionais uma compensação diferenciada, um adicional de risco, ou um adicional pela participação no projeto, na elaboração do projeto. Então, isso é uma reivindicação que teria que ser própria deles, é própria deles, dessa categoria, e não englobada na categoria preponderante,
que muitas vezes não atende todas essas finalidades. Então eu vejo a negociação coletiva do profissional liberal com uma certa resistência pela categoria preponderante do empregador e pelo próprio empregador, que não reconhece essa dificuldade, mas eles têm que superar, eles têm que se firmar como categoria que é diferenciada. Olhe que nem sempre o que está elencado no artigo 577, hoje com a reforma, com a emenda constitucional 45, que concedeu ampla liberdade de organização da estrutura sindical, não é um número, não é uma relação exaustiva, números clausos, não. Segundo o ministro Maurício Godinho Delgado, na obra sobre o tema, ele diz que aquela relação é meramente exemplificativa. Então, se não contiver uma profissão que regulamentada, que seja conceituada como profissional liberal, nada impede que seja ali também inserido o técnico industrial, o químico e tantas outras para efeito de enquadramento sindical como categoria profissional diferenciada. E a própria Lei 7.316 de 85 confere o poder à categoria profissional diferenciada, aos profissionais liberais, como categoria diferenciada, inclusive para efeito de negociação coletiva. Então, eu acho que tem que ter essa representação. Os técnicos profissionais liberais estão enquadrados para fim de negociação coletiva, como categoria profissional diferenciada. E como se dá essa negociação coletiva dentro desse conceito da existência de categoria preponderante e de categoria diferenciada? Há obstáculos que são diferentes para um e para outro? Como esse desenrola a negociação coletiva? De um modo geral, doutora Silmara, realmente, hoje, depois da emenda 45, com algumas exigências para a instauração de dissídio coletivo, com também, há quem veja, na própria emenda, com a alteração do artigo 114, pelo lado patronal, que confere um efeito ultrativo às normas coletivas. O patronal tem se preocupado, ao que eu pude acompanhar e posso verificar nesses anos, tem se preocupado em firmar acordos e convenções coletivas, de um modo geral, não só com a categoria diferenciada, porque entende que, uma vez concedida aquela vantagem, ela se incorpora em definitivo aos contratos individuais de trabalho. E com base nessa ilação, com base nessa interpretação teleológica, é que foi editada a súmula 277 do TST, estabelecendo que as vantagens instituídas através de acordos ou convenções coletivas se incorporam em definitivo aos contratos individuais de trabalho, somente podendo ser alterada pela mesma via que instituiu. Então, uma vez concedida e uma vez incorporada, e os sindicatos, às vezes profissionais, os sindicatos de trabalhadores, seja ele representando a categoria preponderante ou diferenciada, não vão querer modificar, fazer uma reforma em pejo. Sempre, as vantagens sempre para melhor. Então, o empregador vem resistindo à negociação. E restavam essas categorias, de um modo geral, categoria profissional como um todo, e não só diferenciada, o exercício do poder normativo, que hoje está sendo barrado pela expressão do comum acordo. Então, a negociação coletiva tem enfrentado dificuldades muitas. Eu acho que haverá um papel fundamental da Superintendência Regional do Trabalho, do próprio Ministério Público como um órgão de mediação e as próprias categorias, aquelas que têm um poder maior de representação, utilizam-se da greve. Está se estimulando até o exercício da greve, do direito de greve, para forçar. O direito de greve é uma autotutela que tem um trabalhador para levar o empregador à mesa de negociação. Mas o que acontece com a categoria diferenciada? Ele, como não tem uma representação quantitativa, ele tem qualitativa, mas ele não tem a representação maior da categoria dentro do organismo empresarial. Então, ele não consegue, infelizmente, fazer uma movimentação, uma paralisação que leva o empregador à mesa da negociação, forçando ele
como faz a categoria preponderante. E olhe, aquelas que têm realmente um poder de representação e mobilização muito grande, que conseguem fazer isso, de metalúrgico, de bancários, né? Então, diante dessa resistência patronal, de um modo geral, ao meu sentir, ao meu juízo, por força desses instrumentos que estão hoje jurídicos, colocados como óbice ao processo de negociação, mais resistência ainda se oferece com relação à categoria diferenciada. Vamos agora para um breve intervalo e voltaremos em seguida com o entrevistado, o ministro Roberto Pessoa, falando sobre negociação coletiva. Estamos aqui entrevistando o ministro Roberto Pessoa sobre negociação coletiva. Ministro, no bloco anterior, o senhor se refere a comum acordo. Comum acordo para a negociação coletiva, o que representa? Esse comum acordo contém é uma expressão que contida no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, trazida pela emenda 45, como eu me referi na resposta anterior. O que, na realidade, o constituinte derivado desta emenda 45 elegeu como a fórmula mais viável para se obter as novas condições de trabalho foi a negociação coletiva, tanto assim que o dispositivo constitucional fala: frustrada a negociação, é facultado às partes a arbitragem e, de comum acordo, o dissídio coletivo. Ora, ele elegeu primeiro a negociação, segundo a arbitragem, terceiro o dissídio coletivo. Mas, ao fazê-lo, ele condicionou a existência do comum acordo. É evidente que o legislador foi sábio em eleger a negociação coletiva como um processo mais natural e mais assim consentâneo com as partes para a pactuação das suas novas condições de trabalho. E por quê? Porque elas próprias é que sabem das suas condições de trabalho. São os próprios atores sociais, representados pelos sindicatos dos profissionais e o sindicato dos empregadores, é que poderão melhor fixar e estabelecer condições de trabalho. O juiz trabalhista, por mais especializado que ele seja nessa área, e poucos conhecem, com todo o respeito, essa parte coletiva da relação trabalhista, não podem se constituir como uma enciclopédia, conhecer todos os segmentos da economia, na área portuária, na área médica, na área do comércio, na área de bancos, para se estabelecer condições de trabalho. Eu me lembro ainda, quando presidia o Tribunal do Trabalho e presidia a sessão de dissídio coletivo, nós tivemos um julgamento do pessoal do Porto, da Cais do Porto, lá da Bahia, onde havia um impasse numa cláusula negocial com relação à composição dos ternos para a operação de carga e descarga de um navio. O Sindicato dos Trabalhadores reivindicava um número maior de componentes do terno e os operadores portuários um número menor, que evidentemente reduziria custo. Ora, a nossa dificuldade para se fixar esse número era imensurável, porque não sabíamos como realizar aquela operação. Eu converti até o processo em diligência para que os nossos colegas, os nossos integrantes da sessão de dissídio coletivo fossem até o porto, verificassem como é que se operaria, fazia aquela operação, como é que ela se efetivava, para termos uma ideia. Em busca da realidade. Em busca de uma realidade. Então, o que acontece? Graças a Deus, aquela solução foi encontrada depois que convocamos as partes, mais uma vez, para uma nova rodada de negociação perante o tribunal, e lá fixamos um número equitativo trazido por eles próprios. Eu estou dando esse exemplo para dizer quanto o legislador foi sábio nesse particular. Esse poder normativo da Justiça do Trabalho já existe desde a Constituição de 1946, né? Foi para permitir até uma certa intervenção do Estado nessa relação coletiva entre sindicatos,
profissionais e sindicatos da representativa da categoria econômica. Se você for para o direito comparado, doutora Zilmara, vai verificar que alguns países mantêm esse poder normativo, mas são poucos. A Argentina, por exemplo, tem o poder normativo. Temos países da América do Sul, salvo engano, a Venezuela e a Bolívia tem. Mas na Europa, salvo engano, a Alemanha também tem. Mas a maioria não. As partes que se resolvem tranquilamente e que estabelecem as suas condições de trabalho. Mas a interposição de uma exigência da caracterização do comum acordo, ela não estaria inibindo o judiciário em se manifestar de uma determinada demanda, mesmo ela sendo coletiva? Há quem entenda dessa forma, que dentro do princípio da inafastabilidade do judiciário para apreciação de uma demanda judicial, seja ela de qualquer natureza, ver neste dispositivo, nessa expressão, uma certa inconstitucionalidade, um vício de constitucionalidade. Só que nós tivemos que analisar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Ele funciona, o judiciário, ele funciona numa situação híbrida de poder legislativo e poder judiciário. Ele é legislativo quando está criando a norma, está editando norma, ele está pré-constituindo o direito. Tanto sim que a sentença normativa não é auto-aplicável, não é auto-executável. Tem um dispositivo expresso no parágrafo único do artigo 872, que se chama ação de cumprimento, que levaria ao cumprimento da decisão normativa. Em breve retornaremos com a entrevista sobre negociação coletiva. Estamos de volta em mais um bloco, entrevistando Roberto Pessoa, advogado, que está tratando aqui com a gente sobre negociação coletiva. Ministro, no bloco anterior o senhor fez referência à necessidade do comum acordo. Como superar esse obstáculo para a negociação coletiva e interposição de dissídio coletivo depois da emenda constitucional 45? Doutora Zilmara, realmente, essa exigência tem levado a categoria patronal a se opor não só à negociação coletiva, mas também ao ajuizamento de dissídios coletivos. Evidentemente que a expressão comum acordo não significa petição em conjunto dos dois lados. É você se chamar, você está brigando com um processo de separação judicial, só para exemplificar, chamar sua esposa ou vice-versa, a esposa, vamos entrar juntos na justiça para estabelecer uma fixação de pensão de alimento, a guarda de filho ou repartição de patrimônio. É impossível. Isso não existe. Inclusive, o ministro Luciano Castilho, em artigo publicado logo após a edição da emenda 45, fixou o entendimento do TST, na opinião dele, dizendo exatamente isso. Comum acordo não significa petição em conjunto. Eu, quando fui presidente do tribunal e presidi a sessão de dissídio coletivo, eu observava exatamente esse aspecto. Embora fosse um pressuposto processual, a exigência do comum acordo, eu não analisava aquela petição de dissídio coletivo sob essa ótica do pressuposto de imediato. Eu mandava notificar a parte contrária, ou citar a parte contrária, que é um processo de dissídio coletivo, e aguardava a audiência de conciliação e julgamento. E naquela audiência, não havia oposição formal da categoria econômica, eu entendia que aquela anuência já estava feita de forma tácita, e o superava, e dava início ao processo de julgamento. Mas, se há resistência formal, e como superar essa resistência, que é o objeto da sua pergunta, eu posso lhe dizer sinceramente que há hoje decisões para todo gosto. Uns entendendo que basta simples oferecimento da resistência pelo lado patronal, que é o suficiente para extinguir a ação. Outras, já flexibilizando esse entendimento diante de uma recusa injusta ou de uma recusa desmotivada, entendendo que há
necessidade de se apontar uma motivação razoável e justa para a recusa. Tem decisão, tem voto do ministro Valmir Oliveira, integrante da seção de dissídio coletivo do TST, nesse sentido. Isso por quê? Isso decorre do princípio da boa-fé processual, do princípio da lealdade processual das partes. Eu não posso impedir simplesmente que alguém vá ao juízo porque vai me demandar contra mim sem uma razão plausível, sem uma motivação séria ou, no mínimo, razoável. Então, a primeira possibilidade que hoje os tribunais têm admitido de superar essa exigência é que a parte deve, primeiro, esgotar todo o processo negocial, buscando, inclusive, a comprovação que exauriu essa fase negocial. E como comprovar? Mediante a mediação da Superintendência Regional de Trabalho nos estados, mediante a mediação do Ministério Público, trazendo certidões de que houve essa solicitação de intermediação e de mediação para instruir o pedido de ação coletiva. E no próprio pedido da instalação da ação coletiva, é possível pedir o suprimento dessa autorização mediante a outorga judicial. E decisões mais recentes ocorreram nesse sentido, acolhendo esse pedido, que pode ser de forma incidental, ou pode ser de forma preliminar, ou de forma autônoma, para que a Justiça autorize e analise as razões que foram apresentadas pela parte contrária, se são razoáveis ou justas ou não. Isso acontece em outros segmentos do mundo do direito. Acontece, por exemplo, no direito civil, a denominada outorga uxória, quando a mulher se recusa, o esposo ou o marido, injustificadamente, autorizar para a prática de um determinado ato civil ou mercantil, para a venda de um imóvel, a esposa se recusa, não concordar, pode ser pedido, na forma do Código Civil, essa autorização do juiz para suprir aquela autorização marital. Da mesma forma, acontece hoje, com muito comum, na chamada guarda compartilhada dos filhos, onde um marido ou a esposa se recusa a autorizar a que o filho viaje com o pai ou viaje com a mãe, pode ser suprimida essa alteração, suprida essa autorização, mediante a autorização do juiz. E assim tantos outros exemplos que nós verificamos no mundo jurídico. Não é diferente no campo do direito coletivo. Então, a decisão recente do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia admitiu, no caso de uma categoria profissional diferenciada, como o caso dos vendedores viajantes pracistas, é categoria diferenciada, e acolheu o pedido de outorga judicial, suprindo aquele consentimento da parte contrária. E assim foi concedido e, inconsequentemente, se indeferiu o pedido preliminar da categoria econômica de extinção da ação coletiva. Então, é essa forma que eu vejo, Gilmar, de superar esse obstáculo processual. E a jurisprudência vem se pacificando nesse sentido? Qual a linha que a jurisprudência está se firmando quanto à consolidação desse comum acordo? Há algum entendimento ainda pela inconstitucionalidade dessa exigência? Nós temos realmente decisões das mais variadas possíveis. A maioria do que eu pesquisei entende que não há vício de inconstitucionalidade. Mas eu ontem, na minha exposição perante o seminário promovido pela FENTEC, eu dei notícias da existência de uma decisão recente do TST, ainda que de forma incidental, da relatoria do ministro Douglas Alencar, na 7ª turma, que ele aponta um vício de inconstitucionalidade, por afronta ao artigo 7º, que seria um direito dos trabalhadores ao reconhecimento de condições de convenções de acordo coletivo, seja por entender que essas recusas injustificadas do empregador afasta o judiciário do exame da lesão, do exame da demanda, e isso traria um vício de constitucionalidade efetivamente. Mas ainda, eu dei notícias também que existem contra essa expressão do vício há um vício de constitucionalidade, contra a expressão do comum acordo, 5 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas, proposta pela Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, a CNPL, que tem se mostrado atuante na defesa das prerrogativas da categoria de um modo geral a nível nacional,
CNPL e Justiça se Faça tem se destacado nessa linha, e mais outras, de outras confederações que têm a legitimação para propor essas ações. Essas ações, 5, ao que eu pude computar e calcular e anotar, todas estão na relatoria do ministro Gilmar Mendes. E estão paralisadas desde 2012, praticamente. Contudo, um processo em agravo de instrumento em recurso extraordinário, proposto pelo Sindicato de Metroviários do Rio de Janeiro, arguindo esse vício de constitucionalidade da expressão como um acordo, que ficou na relatoria, está na relatoria do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, inicialmente, quando recebeu e foi distribuída a ação em 2012, ele sobrestou o julgamento para aguardar o julgamento da Zadim. Mas anteontem, foi publicado um despacho dele, entendendo que a matéria envolve repercussão geral, porque é de âmbito nacional, e então submeteu ao plenário virtual do Supremo e, por maioria, foi acolhida a repercussão geral. O que significa que o Supremo está entendendo, em princípio, que há um vício de constitucionalidade nesta expressão de comum acordo. Era o que eu tinha a informar nesse momento a todos. Então, ainda temos muito caminho aí, muita água vai passar por baixo dessa ponte. Estamos aqui encerrando essa entrevista com o ministro Roberto Pessoa, que nos brindou com muito conhecimento em tema tão importante para a atuação dos sindicatos, principalmente das categorias diferenciadas, que é a negociação coletiva. Ministro Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E ao público, vamos agora aproveitar desse conhecimento e negociar, vencer obstáculos e conseguir, dentro da negociação coletiva direta, um estabelecimento de relações mais democráticas de trabalho. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço a oportunidade de fazer essa exposição e, mais uma vez, parabenizo a Fintech e toda a sua equipe de televisão por a edição de um programa que eu espero que tenha sido do agrado de todos. Cortou.